Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. O livro de Gênesis, capítulo 1. Perdão, capítulo 2. Capítulo 2. Versículos 1 a 3. Gênesis 2, 1 a 3. Pode ler, Célia, para nós? Gênesis 2, 1. Aí o Butina lê mais um pouquinho e assim a gente vai. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7 a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou e toda a sua obra que Deus criara e fizera. Bom, veja que o relato da criação inicia mostrando de forma bem simples algo, né? Mostra claramente que, diz o texto, né? Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Assim como foi feito o relato bíblico, né? E o relato bíblico não deixa margem para dúvidas, né? Basta que você leia com calma. O relato bíblico é literal, não tem simbologia. Como é que você sabe que não tem simbologia? É só ler. Quando você lê e a linguagem é literal, você não aplica simbologia, certo? Então ele mostra claramente como foi criado. Outra coisa, a gente corre o risco, quando não aceita a Bíblia como ela é, de começar a tomar interpretações que são baseadas em nada. Por exemplo, como é que eu sei que a criação foi feita em 7 dias literais? Não só pela literalidade da palavra, porque não há simbologia, mas o que te dá segurança de que não é como dizem muitos pastores e muitos estudiosos, que dizem que nós não temos como saber, né, em quantos dias literais foram feitas a criação. Como é que eu sei que são 7 dias literais? Porque está escrito. Escrito o quê? Como que ele fala? Vamos lá. Só para a gente não errar, né? Claro, porque está escrito. Mas o quê? Todos os seus exércitos foram acabados. Ok, veja bem. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Mas não diz em quantos dias. Concordam? Aqui não diz. Ah, sim. Muito bem, não diz. Aí diz, havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra, aqui deixa claro que ele acabou no 7º dia. Então veja, que dia seria esse dia 7º? Que dia seria? O sábado, como ele diz, né? Agora, esse 7º dia, né, que nós sabemos que é o sábado, em primeira instância aqui, não diz que é sábado, ou diz? Não. Só diz dia 7º. Então, peraí. Esse era o dia 1º? Vamos voltar no tempo. Não existem dias. É preciso entender isso. Não existiam dias. Deus criou o dia para uma raça que ele sabia que não seria medida pela eternidade. Entendem? Por exemplo, Deus precisa de contagem de dias? Os seres que ele criou, que são eternos, precisam de contagem de dias? Não. O texto deixa claro, inclusive voltando um pouquinho, vejam bem, voltando um pouco, né? Olha que diz os versículos, capítulo 1,
4 e 5. Consegue ler para nós, Eduardo? Sim. 1, 4 e 5. No princípio. Não, é o 4 e 5. 1, 4 e 5. No princípio criou Deus os céus e a terra. Disse Deus. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Veja que interessante, é simples o relato. Veja, olha só. Deus chamou, veja bem, Deus chamou a luz dia. Então a parte clara ele chama de dia. Agora, vejam bem, é outra confusão, porque o inimigo entra em detalhes para derrubar o sábado, né? Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Então veja, fica muito claro, se esse é o dia primeiro, é óbvio que não haviam dias anteriores. Se é o dia 1, óbvio que não existiam dias anteriores. Esse dia foi criado na Terra. O tempo, o período do dia está facultado a este planeta. E como? Inclusive pelos astros que ele colocou, né? Veja, ele coloca, número 1, o dia primeiro, certo? Número 2, o que ele vai mostrar que vai governar o dia? Olha só o versículo 14. Vamos lá, 14. Pode ler, Fernanda? 14. Deus, haja luminares no firmamento do céu, para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles sinais para marcar estações, dias e anos. Veja só, então, disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite. Então ele já criou o dia, certo? E agora ele vai fazer uma separação clara para quem? Para nós seres humanos, né? Então ele separa o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para tempo determinados, para dias e para anos, né? Íris, versículo 15 e 16, pode ler? E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. Para alumiar o quê? A terra. A terra. Vejam bem, a terra. Ok. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Ok? Alguma dúvida da literalidade da criação? Não. Então ele deixa muito claro. Ele fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia, que é o sol que está aí, e o menor para governar a noite. E vejam que interessante, né? Como é que Moisés, que faz esse relato, sabia que a lua era menor? Não tem como você saber. Como você saberia? Somente pela inspiração. Ele diz, e fez as estrelas. Ok, né? Bom, quando ele termina, aí ele diz, né? O que nós lemos. Que ele daí acabou no 7º dia a obra que fizera, tá bem? Até aqui nós vamos ver, por exemplo, que ele abençoou e santificou este dia. Repito, que dia até aqui? 7º, tá bem? 7º. Deus então abençoa e santifica o 7º dia. Pergunto, para quem? Para o judeu? Para quem? Todos os seres humanos, todos. Havia judeu ali? Não. Adão não era judeu. Adão, embora depois venha o povo judeu, e nós vamos ver, por exemplo, então, Deus dando o exemplo primário. Deu o exemplo para nós, né? Descansa no 7º dia. Descanso quer dizer sabat, ou o contrário, sabat quer dizer descanso. Então as pessoas ao mesmo tempo que falam, não, se você, por exemplo, fosse judeu, certo? O hebraico que você tomaria seria sabat, sábado, não tem, é descanso. O nome sábado quer dizer descanso. Então, é como se você dissesse assim, e no 7º dia ele sabat. No 7º dia ele descansou. É o único dia que tem um nome. Não sei se perceberam isso. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 7º, sabat. Né? Ele tem um nome, certo? Bom,
Avançamos, vamos lá para o livro de Êxodo. No livro de Êxodo, no capítulo 20, que os irmãos já conhecem, né? Nós vamos ver, por exemplo, agora, Deus dando a sua lei, certo? Agora vejam que interessante, né? Deus dá, no capítulo 20, no versículo 7, ele dá o último mandamento da primeira tábua. Os mandamentos foram dados em 2 tábuas. A primeira tábua tem os 4 mandamentos, que é a relação do homem para com Deus, as obrigações do homem para com Deus, aquilo que mostra o relacionamento que deve haver entre o homem e Deus. E a partir do 5º mandamento, nós vamos encontrar na segunda tábua o relacionamento entre o homem e o homem, ok? Por isso vocês vão ver como ele começa. Honra teu pai e tua mãe. A segunda tábua é o primeiro mandamento relacionado aos seres humanos e tal, tá? Mas no versículo 7, o penúltimo mandamento da primeira tábua, ele diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Agora vejam, como é que começa o mandamento relacionado ao sábado? Como é que começa? Lembra-te do dia de sábado. Ok, pergunto. Eu digo para vocês, Butina, lembre-se daquilo que você fez um dia no meu carro. Isso quer dizer o quê? O que quer dizer o quê? Não esqueça. Se eu uso o termo lembra-te, é porque isso já foi dado um dia, ou não? Sim. Veja, Deus dá o exemplo para o homem e o homem começa a guardar o sábado. Passa o tempo, eles viram prisioneiros no Egito. E obviamente, escravos como eram, eles perderam de vista, certo? Principalmente esse mandamento. Deus vem e diz o que então para eles? Lembra-te. Deus diria lembra-te se eles nunca tivessem ouvido isso? Não. Os mandamentos são dados e o sábado, por ter sido dado lá no Gênesis, ele é repetido aqui, porém agora com uma ampliação de entendimento, certo? Adão sai das mãos do Criador perfeito, certo? Para ele era muito claro, a comunicação entre Adão e Deus era perfeita, mas o homem vai perdendo isso, perdendo. Lembrem-se que de Adão é dito: ouvi a tua voz no jardim e me escondi porque estava nu. Veja que havia um relacionamento visual inclusive ali, né? Eu ouvi a tua voz e me escondi, não quero ver. A partir do momento que há o pecado, você não vai mais encontrar esse relacionamento. Eu vi. Não. Deus agora não mais fala com o ser humano como falava com Adão. E nós vamos ver que aí, a partir daí, nós vamos ver lá no livro de Hebreus, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós não falou nesses últimos dias. Por isso nós vamos ver sempre que Deus ia comunicar algo, o profeta dizendo: assim diz o Senhor. Veja que não havia um assim diz o Senhor lá em Adão. O relacionamento era direto. Agora veja o que vai acontecer aqui. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Como é que você vai santificar o dia de sábado se Deus foi quem abençoou e santificou? O que quer dizer santificar? Separar. Lembra-te do dia de sábado para o separar. Por quê? Porque Deus já havia separado esse dia, certo? Trabalhou, esse dia está separado, esse dia é meu, esse dia você descansa, esse dia sabate, esse dia é para mim, certo? Tudo que é separado para Deus, certo? O termo santificar não é apenas separar, é separar para Ele, né? Então, aqui ele diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Agora, veja, mas o 6 dias trabalharás e farás toda a obra. Não diz farás toda a obra, diz 6 dias trabalharás e farás toda a
tua obra. Aí vem, veja como o inimigo esconde palavrinhas no entendimento das pessoas. Não, sábado não pode. Não, porque isso, ou sábado... Não, sábado ele deixa claro. Esse é um dia que você não vai fazer a tua obra. Pergunto, Cristo fazia uma obra dele? Nem isso ele fazia. Ele mesmo dizia, eu faço a obra do meu Pai. Tudo ele dizia, eu faço a obra do Pai. O Pai faz as obras em mim. Então toda obra que ele fazia pelo ser humano. Por isso vem o problema do sábado com aqueles que não querem. Diz, não, mas Jesus trabalhava. Me diz onde que Jesus trabalhava. Me diz em que lugar diz que Jesus trabalhava no sábado. Ele tinha ou não tinha uma carpintaria com José? Tinha. Quando ele começa o seu ministério, ele para, mas em nenhum momento você vai ver Jesus fazendo um trabalho secular no dia de sábado. E existem vários relatos do que ele fez no sábado, certo? Então, a obra dele era fazer a obra do Pai, obras santas, milagres, curas, pregações, era o que ele fazia. Pergunto, pode-se fazer isso no sábado ou não? Sim. Pode-se e deve-se, né? Não à toa Deus escolheu este dia, inclusive, para a gente fazer os estudos. É um dia abençoado e santificado por ele, né? Nós entramos no dia de sábado como relato bíblico. O relato bíblico, inclusive, não diz houve manhã e tarde, ou diz? O que o texto diz? Houve tarde e manhã, porque o dia começa com o período da tarde, certo? Deu a tarde, o sol se pôs, veja que ele disse, né? O luminar maior para governar o dia, o menor para governar a noite. Quando o sol se pôs, começa o período da tarde, ok? E começou um novo dia, marcado pelo descanso do sol. O sol foi descansar, certo? Começa o nosso período de descanso, certo? Pela tarde. Tá? Então, tudo isso você vê que Deus colocou de forma muito clara, né? Assim, e literal, repito, né? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Sabate, é o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. Que nenhuma obra é essa? Ele já explicou antes. Se não tivesse o texto antes, você poderia defender que não é para fazer nada. Mas veja que ele já mostrou antes, não farás a tua obra. Então ele já deixou claro, você não pode eliminar. Esse texto não é excludente. A pessoa vai, às vezes, pega só esse texto aqui. Não fará nenhuma obra. Não, então não pode fazer nada. Não é assim. Você tem que pegar o contexto sempre, porque senão você elimina algo que Deus já te falou e aí você perde a lição, né? Então, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor do dia de sábado e o santificou. Certo? Então, assim, repito, completamente literal, né? Não há o que discutir, porém, veja que Deus dá isso. Agora vejam lá no versículo 18 o que aconteceu. É só avançar um pouquinho, aí onde vocês estão. E todo o povo viu os trovões, no mesmo capítulo 20, versículo 18 e 19, tá? Todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, o sonido da buzina, o monte fumegando, e o povo vendo isso, retirou-se e se pôs de longe. E disseram a Moisés, o quê? Fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. Vejam só, o que nós falamos? Lá, Adão não queria ver. Chega aqui, Deus faz. E aqui é preciso entender, a gente já estudou isso, mas nunca é demais lembrar. Deus faz um concerto com o seu povo. Que concerto é esse? Da salvação? Não. Ele dá a lei para que este povo, tendo as leis dele, fosse um povo sábio e entendido. A razão para Deus ter dado a lei para eles ali era para fazer deles um povo sábio e um povo entendido. É só vocês olhar, né? Imaginem, por exemplo, que Cascavel não tivesse nenhuma lei. Não tivesse lei de trânsito, não tivesse lei municipal, não tivesse... Imagine o caos que a cidade vira. Correto? A cidade vira um caos. Né? Você não tem semáforo, você não tem nada, não tem preferencial, não tem nada, é um caos, né? Imagine você retirar a lei de Deus,
Então Deus queria fazer desse povo um povo especial, um povo entendido, um povo sábio, como nós vamos ver lá em Daniel, né? Porém, veja daí, o tempo passa e olha o que acontece. Vamos agora lá para o livro de João. João, lá no capítulo 5. João 5. E vamos entender o que houve aqui, tá? Para que a gente também não erre, né? 5:1. Depois disso, depois do milagre que ele faz, né, na cura do filho do oficial do rei, tá? Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ok. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Então veja, havia uma tradição que as pessoas estivessem ali, de vez em quando um anjo vinha e movimentava a água. Quando esse anjo, entre aspas, movimentasse a água, o primeiro que pulasse dentro da piscina, desse tanque de água, né, era curado. Agora você imagine, ele era paralítico, ele ficava esperando. O que vocês acham que acontecia quando alguém imaginava que havia um movimento de água ali? O movimento de água acontece quando? O movimento de água acontece quando há um pequeno tremor, acontece com pequenos tremores, acontece quando há alguma movimentação de maquinaria pesada. Imagine, por exemplo, que estava ali o tanque de Betesda, e lá fora passasse, por exemplo, uma carroça pesada, trepidando, né? Você sabe que o solo, ele ocorre movimentação, né? E nenhum de nós pode assegurar que era isso que ocorria, mas é um fato que qualquer motivo para quem está ali fixo, só esperando, qualquer, né, movimentozinho que desce na água, ele ia se jogar lá. Imaginem a loucura que virava isso, né? Um paralítico era o último que ia conseguir entrar lá, porque não tinha ninguém que colocasse ele e tal. E vejam o relato que ele vai dar, como é interessante. A primeira pergunta que se faz, já me perguntaram isso, mas Rogério, isso era real? Era assim mesmo? Ou seja, né? Era verdadeiro? Claro que não era. Era uma superstição como todo mundo. Quem cura é Deus. E Deus não usa esse tipo de expediente, entende? Vai movimentar a água, pula lá. Isso é o que já acontecia no passado com as superstições e é o que acontece hoje. Já tinha, claro, né? Então, vejam, né? 4. Porquanto um anjo descia, era a crença deles, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Muito bem. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Vejam, de todos os que estavam ali, Jesus vai curar esse homem. Pergunto, se fosse realmente, quem é que cura? Não é Deus? Se for, veja, Jesus vem, tem um monte de gente ali e ele vai curar o enfermo. Se fosse realmente o trabalho de Deus ali, esse enfermo já teria sido curado. Por quê? Porque esse demonstra ter fé suficiente para que Deus operasse. Certo? Mas era o que não conseguia entrar, né? E vejam, vamos seguir no relato para vocês verem que interessante. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Jesus já sabia ou não sabia que ele estava ali há muito tempo? Sim. Então, Jesus poderia tê-lo curado muito antes, se realmente atuasse através daquela superstição. Mas não era assim, né? Então, Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Aqui vem outra coisa interessante. Imagine só, Cida, você, 38 anos paralítica, no meio daquela confusão ali, esperando, e você está ali esperando, e aí chega alguém e diz assim, queres ficar sã? Sim. Que pergunta, que você diria, que pergunta sem sentido, não é?
Existem, né, lições, por exemplo, que a gente vai aprender que são assim fabulosas quando a gente se permite aprender. Primeiro, por que Jesus perguntou? O que vocês acham? Por que vocês acham que Jesus perguntou, queres ficar são? Por quê? Porque é de livre escolha, é livre-arbítrio. Perfeito. Essa é a questão. Você tem o livre-arbítrio e esse livre-arbítrio não pode ser agredido nem para fazer o teu bem. Não sei se me entendem. Veja, Deus quer salvar todo mundo, sim ou não? Sim. Por que ele não salva todo mundo então? Porque é o Como? livre-arbítrio. Claro, porque o livre-arbítrio será respeitado. E você é quem tem que escolher. Então aqui ele dá a ele o quê? É livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Que ele exerça o livre-arbítrio. Para que não pareça que ele fez algo que o homem não queria. Vejam, claro que o homem queria ficar são, o homem estava ali. Porém, o inimigo usaria isso. Não, foi curar ele não te pediu nada, que ele te pediu, onde é que está que ele te pediu para ser curado? Então Jesus diz, queres ficar são, né, para que ele exerça o livre-arbítrio e fique registrado, inclusive, que ele queria. Bom, e veja o risco que nós corremos. Olha o risco que nós corremos. Porque nós podemos, nos dias de hoje, quem diria que não poderia acontecer com um de nós? Daqui a pouco vão acontecer muitos milagres verdadeiros, contrários a toda essa confusão que está havendo, né? E pode chegar um anjo de Deus, pode chegar um Butina na vida, pode chegar uma Íris na vida, pode chegar uma Fernanda na vida, aprendendo com Jesus, como aprendeu, e vai chegar para alguém e vai dizer, quer esse carção? Ele diz, o que você acha? Já perdeu a chance. Por quê? Por quê? Não exerceu nem livre-arbítrio e nem fé. Né? Essa pessoa não está pronta para receber o que Deus quer dar a ela. Né? Óbvio, essa pessoa não está pronta e possivelmente uma pessoa com essa índole, ela não faria bom uso desse milagre. Né? Agora, isso é com Deus. Né? Deus pode, né, por sua infinita sabedoria e misericórdia, operar, mas essa pessoa demonstraria que não está pronta nem para receber um milagre. Né? Mas, graças a Deus, esse não era assim. Né? Veja, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe. Né? Veja que esse homem, ele vai manifestar uma certa incredulidade. A verdadeira fé diria o que aqui? Queres ficar são? O que a verdadeira fé diria? Sim. Pronto. Mas embora ele tivesse a incredulidade, ele não era rebelde. Veja que ele não usou de ironia, nada disso. Ele simplesmente, como todo ser humano, porque convenhamos, sujeito 38 anos, chega, quer escarção, é bom demais para ser verdade. E ele vai manifestar a superstição que ele tem. Ou seja, né, senhor, se o senhor me jogasse, está ali aquele que é a cura. Está ali o médico dos médicos. Mas Jesus não podia ser reconhecido pela fisionomia. Jesus era reconhecido pelo caráter. É por isso que há muita dificuldade no meio teológico hoje para entender em que Jesus era divino e em que ele era humano. Não sei se consigo me expressar. Veja, a Bíblia diz que nele não havia parecer nem formosura. Jesus andaria na rua, era um ser humano completamente comum. Quando ele abria a boca vinha a diferença. Poder no que falava, cativar as pessoas. Ele olhava para você e você se desmontava. Entende? O olhar dele era algo... Penetrava na alma. Muito bem, lia a tua alma. Você se sentia tocado, entende? É dali, essa era a divindade dele. Não só pela origem, né? Isso é muito importante, irmãos, que a gente entenda, embora seja um assunto mais teológico, né? Mas é importante entender por quê. Se eu não entendo que Jesus era completamente humano no que diz respeito à carne, no que diz respeito à forma, no que diz respeito à sua natureza, né? Natureza com a essência, eu vou ter dificuldade. Por quê? Porque se eu acredito que Jesus era divino no sentido de que ele em nenhum momento perdeu nada ao deixar o céu, e ele perdeu, quando eu digo perdeu não é que ele perdeu para sempre, ele deixou.
ele deixou a glória, certo? Ele deixou um trono lá, certo? O poder que ele tinha ficou lá, porque se não, vejam, se não fosse assim, nós diríamos o seguinte, peraí, eu não posso vencer o pecado, eu não posso, por quê? Jesus venceu, mas ele venceu porque ele era o quê? Divino, ele tinha poder e ele não tinha. É preciso entender isso. Jesus não tinha poder a não ser aquele que o Pai lhe dava. Não sei se me entendem. Por favor, não vamos confundir as coisas, né? Ele em nenhum momento deixou de ser divino. Em que aspecto? Ele não perdeu sua filiação divina em nenhum momento, ele não deixou em nenhum momento de ser filho de Deus, literal. Essa é a diferença entre ele e qualquer ser. Qualquer ser, nenhum ser é filho literal de Deus. O único que saiu do seio do Pai é Jesus, ou melhor dizendo, Cristo, certo? Ele, Cristo então, é o unigênito, ele não foi criado, mas ele foi o quê? Gerado pelo Pai, amém, certo? Todos os outros seres que existam, desde o primeiro ser após o Filho. Por isso a gente não pode dizer, né? É até um risco dizer após o Filho, porque daí a pessoa imagina que ele foi criado. Não. Ele sai do seio do Pai. Antes que ele estivesse com o Pai, nenhum ser foi criado. Nada. Toda a criação teve a participação do Filho. E a terra mais do que todos os outros. Mais. Certo? Porque o ser humano... né? Nós não sabemos, por exemplo, como os anjos vieram a ser criados. A Bíblia não relata. Mas a Bíblia mostra lições fantásticas para nós de, por exemplo, né? Você diria, não, mas isso não está na Bíblia. Por exemplo, quem vocês acham que colocou a mão no barro para fazer o ser humano? Quem colocou a mão ali? Por quê? Porque ele estava... Não, sem problema, vamos lá, Eduardo. A gente aprende assim. Porque ele estava com o Pai. E nós vamos ver, por exemplo, não só isso, mas nós vamos dizer, eu era o seu aluno. E como eu sei que ele foi quem colocou a mão realmente, né? Deus criou a matéria, certo? A matéria. E o Filho estava junto. Porém, nós vamos ver, por exemplo, um cego que em algum momento ele quer ser curado. E o que é dito para ele? Né? É dito para ele, vai e lava-te no tanque. Mas antes disso, o que foi feito? Foi feito o quê? Foi feito barro. Do quê? Foi pegar terra e o que mais? Saliva. Não foi água. Foi saliva. De quem? Amém. Então ele mostra duas coisas interessantes ali. Ele estava refazendo o que o diabo desfez. Me entendem? É como se você tivesse um boneco de barro com o olho tudo perfeitinho. O diabo foi lá com uma madeira, bateu lá e quebrou aquele bonequinho nessa parte aqui, certo? Jesus foi lá e refez. Ele precisava pegar barro? Não. Ele precisava pegar terra? Precisava? Não. Mas ele mostra ali que muito tempo atrás, antes, ele já fez o homem e ele veio, veja, ele que criou o homem junto com o Pai, está recriando o ser humano a partir do plano da redenção. As lições são muito mais profundas do que a gente imagina. Lembrem-se que a Bíblia diz que ele era o segundo Adão. Por que o segundo Adão? Porque o primeiro Adão gera toda uma prole de terráqueos, vamos pôr assim, tá bem? De humanos. E Cristo agora, como o segundo Adão, vai refazer a obra que o primeiro Adão desfez. Ok? Adão peca. Com o pecado, agora a natureza imediatamente vai ser transformada, né? Agora, pelo suor do teu rosto, com dor darás à luz, certo? E agora abrolhos e cardos nascerão, os espinhos vão nascer, quer dizer, a natureza toda agora vai ser transformada por Deus? Não, por causa do pecado. Consequência, não foi Deus que, né? Então, quando Deus diz, maldita é a terra por causa de ti, Deus não está dizendo, eu agora vou amaldiçoar a terra. O que é maldito? Pensem, o que é maldito? Mal falado. Então parem para pensar. Vamos tentar ver as coisas sobre a ótica de Deus, né? Se nos é permitido em algum momento. Veja,
Imagine, o Eduardo gosta muito de carro. O Eduardo é um sujeito que gosta de carro e agora ele ouve dizer que foi criado um carro simplesmente impressionante. Impressionante. Juntaram o melhor designer, o melhor engenheiro, o melhor mecânico, tudo o que tinha de melhor no mundo inteiro se juntaram e levaram, vamos colocar assim em termos humanos, 50 anos e criaram o melhor carro que o mundo já viu. O Eduardo e o grupo de que gosta de carro vai ter um assunto para falar, ou não? Sim. Que assunto vai ser esse? Certo? Sim ou não? Sim. A Bíblia diz que somos espetáculos a homens e a anjos, certo? A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem. Parem para pensar agora, qual é o assunto nos mundos criados por Deus? Vejam, Deus acaba de criar um ser que é a obra-prima da sua criação, um mundo que ao terminar ele disse, eis que tudo era muito bom. O assunto agora, entre os anjos, o assunto entre os mundos criados por Deus é o planeta Terra. E eu pergunto, era bem falado ou mal falado? Muito bem falado, né? Era o assunto que animava. Mas aí o homem peca. E aí, mal falada será a terra por causa de ti. Qual era o assunto agora, de novo? Falava mal. Não é que esse falar mal não é, né? Não. Era, infelizmente, agora a terra passa a ser mal falada, porque a terra passa a ser má, né? O assunto agora é ruim, né? Mesmo assim, ele é falado, certo? Então, maldita é a terra por causa de ti. Consequência do pecado agora, certo? Vai começar com... E, claro, cada criança que nasce com dor, cada pessoa que nasce com problema, tudo isso é o resultado daquele primeiro pecado, certo? Que é o resultado também do governo que Satanás quis implantar na terra e, entre aspas, implantou. Certo? Então, por isso o inimigo também é desarraigado agora das simpatias celestiais, porque aquele que lá no céu imaginou, né, que faria um mundo melhor, que seria capaz de fazer algo melhor do que Deus, que levou a terça parte dos anjos no engano dele, agora todos veem, né, o resultado de jogar por terra a lei de Deus, certo? Porque tudo isso, né, o que é o pecado? Transgressão da lei. Né? Então, voltando agora para o texto, queres ficar são? 7. O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, o que acontece? Vai outro antes de mim, né? Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e... Né? Olha que interessante. Jesus então, assim como no milagre das bodas de Canaã, é interessante, né? Porque quando você quer muito uma coisa, você imagina que aquilo tudo é muito complicado, né? Se quer muito algo, é difícil, é difícil. Não é difícil. Para Deus não é difícil. É que a gente ou quer antecipar as coisas, a gente quer do jeito da gente, né? Exato. Em todos os aspectos. Todos os aspectos. E a gente não entende que a partir do momento que você é um servo de Deus e procura obedecê-lo, as coisas estão na mão dele, mesmo que pareça absurdo. Parem para pensar Paulo. Paulo foi o maior instrutor que a igreja já viu. Houve alguém que escreveu cartas como Paulo? Não. No entanto, ele era praticamente cego. E ele diz, né, que ele tinha um espinho na carne, ao qual ele orou 3 vezes. E o Senhor disse o que para ele? Minha graça te basta, Paulo. Era uma seguida. Sim. Sim, tanto que no livro de Gálatas você vai encontrar ele dizendo, eu sou testemunha de que vocês arrancariam os próprios olhos para mudar-se se pudessem. Então os Gálatas, vendo, né, a dificuldade que ele tinha, teriam arrancado os próprios olhos para dar para ele. Ele dá o testemunho no livro de Gálatas. Isso mostra a dificuldade dele. Do caminho para Damasco. Perfeito. Quando ele cai, né, os olhos dele, né, exatamente, né, ele mostrava, né, que a cegueira pior dele era espiritual, né. As lições, claro, sempre são muito mais profundas. Não fala que ele voltou a ver perfeitamente. Quem fala? Não fala o texto
Deus que voltou a ver Deu jatos? perfeitamente, que Deus Não, não. tirou as escamas dos seus olhos? Sim, tirou as escamas dos olhos, mas não diz que voltou a ver perfeitamente. Não. Pois leia com calma, Fernanda, mas não tem problema. A gente tem a ideia, né? Que na verdade ele passa a ver, obviamente, as coisas de forma espiritual, isso é um fato, né? Mas em nenhum momento diz que ele passa a ver perfeitamente, né? Isso não tem, né? Agora, é claro que a Bíblia, como é que a gente vai aprender sempre? Um pouco aqui, um pouco ali, né? Então, não teria sentido. Inclusive, por exemplo, vocês vão ver um outro aspecto de uma, não me lembro agora onde está, onde diz, vede com que grandes letras você escrevia. Não sei quem lembra desse texto. Por que será que ele escreveria com grandes letras? Porque ele tinha dificuldade, né? Claro, você tem dificuldade para escrever, né? Ó, você vai fazer a letra grande que daí você... Entende? Exatamente. Tem mais facilidade para poder, né? E nós vamos ver também cartas que eram dele, que Filipe que escrevia, né? Por quê? Porque ele realmente tinha dificuldade, né? Agora, claro, de repente alguém diria, não, mas em que isso? Não, isso também, se fosse, né, que ele visse muito bem, também não era problema nenhum. Apenas, né, mostra como é importante a gente, né, ver um pouco aqui, um pouco ali, que vai somando o quadro todo para a gente ver. Nós vamos ver, por exemplo, um outro cego, que quando os olhos dele são abertos, ele diz, vejo homens, como árvores os vejo. Por que ele veria como árvore se Jesus acabou de curar ele? Por que será que ele via como árvore? Porque ele estava vendo espiritualmente. Na Bíblia, árvores são pessoas. Então, veja que daí ele seria capaz, inclusive agora, se alguém perguntasse para ele, né, lá de uma profecia, a parábola de Jotão, iam dizer para ele, escuta, mas a parábola de Jotão, as árvores foram, mas árvore fala. Ele dizia, não, árvore é homem. Entendem? Era a visão que ele tinha já profética, né, da simbologia bíblica, né? Tudo isso são lições, obviamente, que a gente vai aprendendo devagarinho, óbvio, né? Não teria sentido Deus curar a pessoa e ele ficar olhando o homem ver árvore, né? Óbvio que isso é uma lição para a gente mais profunda, né? Que quando a gente começa a estudar... Outro aspecto também, que a maioria das pessoas quer uma cura física. Ah, perfeito. Procura aquilo incessantemente. Sim. Quando que não entende que aquilo pode ser realmente um espinho para ele enxergar, ou seja, praticar, expressar. Manter-se humilde, né? Nós vamos ver, por exemplo, por que os profetas tinham tanta dificuldade. Manter-se humildes, porque é muito fácil, e veja que Paulo tinha ciência disso, e por isso eu acredito ainda mais que era esse o problema, porque veja, ele diz assim, né, que não convém gloriar-me, ele diz, mas passarei as revelações do Senhor. Então veja que ele está dizendo que, ó, não convém eu, né? Sim. Eu, mas vou passar as revelações do Senhor. Ele diz, conheço um homem, quem era esse homem? Ele. Conheço um homem que dentro do corpo, fora do corpo, não sei, foi levado ao terceiro céu. E viu coisas, né, que não é lícito. Então ele começa agora a falar das experiências dele, porém mostrando uma lição que todo ser humano que quer pregar o evangelho precisa ter. Todos nós. O quê? Perfeito. Não se gloriando. E aí nós vemos, por exemplo, coisas absurdas que acontecem hoje, né? Eu repreendo. Você já deve ter ouvido muito isso de pessoas, né? Ah, pastor tal, eu repreendo. Veja, olhem só, quando nós lemos a Bíblia, o que é dito. Lembram? Ele diz assim, né? O Jacó, né? Quando ele vai e ele diz assim, né? O Senhor te repreenda. Olha que interessante. Ele não julgou repreender o inimigo, né? Quando ele buscou, querendo o corpo de Moisés, não, o Senhor te repreenda, né? De Jacó, perdão. Diz, o Senhor te repreenda. Por que será que ele diria o Senhor te repreenda? Porque ele não diz eu te repreendo, né? Por quê? Porque quem tem que repreender o inimigo, né? Porque a repreensão é para o inimigo, não é para o ser humano. A repreensão ali é sempre de Deus. Então, essa lição é a mesma de João Batista. É necessário que ele cresça e eu diminua. Por isso o apóstolo Paulo também nisso ele diz, me passarei as revelações do Senhor. Conheço um homem que dentro do corpo, fora do corpo, não sei se o homem foi levado ao paraíso, né? Ao terceiro céu. E depois ele vai mostrar que é o paraíso e tal. Mas essa lição é outra lição que a gente aprende, né? E qualquer pessoa, repito, que queira compartilhar o evangelho, porque, convenhamos, é tentador. É tentador você, por exemplo, né? Cada um de vocês agora, com a luz que tem da verdade presente, convenhamos. A pessoa se vier falar qualquer coisa agora, né, da verdade presente, é um fato, vocês sabem mais, conhecem mais,
né? E é tentador agora a gente querer dar um sabão na pessoa, né? E não é assim, né? Tem que ser pelo Espírito, né? Por isso ele diz, né? Nem por força, nem por violência, pelo meu Espírito. E como é que é pelo meu Espírito? Mansidão, calma, tranquilidade. De graça recebeste, de graça dai. Você não pode simplesmente agora, porque conhece mais, querer humilhar a pessoa, querer, né? E é uma luta, é uma tentação, porque por vezes, né, dá vontade de pegar um pau e dar na cabeça. O ser humano é assim, né? Porque você não, como é que pode? Tá tão claro, não. Tá claro porque Deus te tirou as escamas dos olhos, só por isso. Mas pro outro as escamas continuam ali. E aí ele não vê. A pessoa pensa que você está querendo se exaltar, né? Não, tudo bem. Você vai abrir os olhos e a pessoa pensa que você está querendo se exaltar. Sim, você acha que é melhor que os outros, né? Mas vejam, no final das contas, a gente tem que ter sempre em mente, cada um de nós somos devedores, a gregos e a bárbaros. Nós somos devedores. Se você deixar isso sempre claro na tua mente, dificilmente você vai ter esse problema. Se eu sou devedor, eu sou devedor. Então eu não vou querer, né, esperar que aquela pessoa, né, conheça o que eu conheço. Eu não vou esperar isso. Eu devo para ela. Por quê? Porque eu recebi de graça. Ele não recebeu, né? E ele agora precisa receber de mim. E quem deu para mim, me deu com calma, me deu com paciência, me deu com carinho, me deu com amor. Porque quem que me deu? Foi Deus. É Deus que te deu, não é o homem. Então, da mesma forma, de graça recebeste, de graça dai. Não é só dinheiro, né? Não vai lá, não. De graça é de graça mesmo, né? Houve graça na forma como ele te comunicou. Não é só... E o que é graça? Favor imerecido. Então, veja bem, como é que você recebeu? Você recebeu como um favor que você não merecia. Agora você vai lá passar para a pessoa qualquer questionamento, você já quer brigar com ela, mas peraí, você recebeu como um favor que você não merecia, e agora você quer empurrar a goela abaixo dele? Veja, né? A mesma misericórdia que Jesus manifestou conosco, nos dando, é a que nós temos que, pelo menos, procurar manifestar, né? Então, Jesus agora diz, né? Como foi nas bodas de Canaã, lembram? Acabou o vinho, foram lá e disseram, senhor, ó, acabou o vinho, enche as talhas d'água. Pegaram as talhas d'água, trouxeram, senhor, né? Diz aí um abracadabra, não. Sirvam. O que aconteceu? Vai lá e sirva. Eles poderiam dizer, senhor, que nem o paralítico, podia dizer, o que você acha? Claro que eu quero ser curado. Eles podiam, senhor, peraí, mas eles não querem água, eles querem vinho. Jesus diz, vão e sirvam. O que eles fizeram? Foram e serviram. Quando servia, vinho. Ok? Né? Pode ver que ele não transformou, disse, tá bom, já é vinho, pode levar, olha, experimentem. Não, levaram, né, e tal. E da mesma forma aqui, olha que interessante, né? Levanta-te, toma tua cama e anda, pronto. Agora, veja, primeiro, o quê? Levanta. Segundo, toma tua cama e anda. Né? Veja só a questão, por exemplo, inclusive de como Jesus não só era perfeito, mas extremamente organizado também. Organizado. Quando ele ressuscita, que entram no túmulo dele, a Bíblia faz questão de dizer que o lenço estava dobrado. Olha só. Pare para pensar nisso. Você está lá, ressuscita, você nem lembra que tem lenço. O lenço estava dobrado lá, arrumadinho. Né? Então, a organização faz parte das coisas de Deus. As coisas de Deus não são bagunçadas. Você entra numa igreja que é uma confusão, né? Deus não está ali. Deus é um Deus de organização, de reverência, de cuidado, tudo no seu lugar, né? As coisas de Deus são assim, né? E aqui ele diz, levanta-te, né? É o primeiro passo para qualquer um que é curado da cegueira espiritual, para que está no mundo. O sujeito, todos os seres humanos são seres caídos. A primeira coisa quando você recebe, né, a palavra de Deus é o quê? Levanta-te. Você se batiza e se levanta como um novo ser, né? Levanta-te, aqui ele diz, toma a tua cama. E aqui nós vamos entender por que ele foi falar para ele pegar a cama. Por quê? Eu nunca entendi. Levanta, toma a tua cama e anda. Primeiro lugar, né, só para entender,
Não era uma cama dessa aqui que ele ia pegar, pôr nas costas, não. Era tipo um estrado, como se fosse uma coberta um pouco mais. Essa versão fala o leito, né? Ok, ótimo, né? Então, toma teu leito e anda, né? Então veja. Primeiro, levanta, exerça a fé. Levanta, né? Então, exercício da fé. Toma a tua cama, nós vamos ver mais à frente por quê. E anda, né? Então, anda. Levanta, toma a tua cama, anda. É como se dissesse, levanta, toma a tua cruz e siga-me. É a mesma coisa, pode ver. Levanta, toma a tua cruz e siga-me, certo? É o papel. De graça recebeste, de graça dai. Ele vai ser testemunha já do milagre. Porém, vejam que interessante. 9. Logo, por isso digo, a Bíblia é perfeita. Logo é logo. A cura de Deus é na hora. Certo? Na hora. Logo, aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E o que diz ali? E aquele dia era É aqui que eu quero entrar com vocês. Por isso, a gente abriu lá em Gênesis e foi para Êxodo. Que dia era? sábado. Agora nós vamos entender por que Jesus disse, levanta, toma tua cama e anda. Ou seja, leva a tua cama. Olha só. Vamos ver. Então, os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Entenderam porque Jesus agora disse, toma tua cama? Jesus ia mostrar de forma clara e inequívoca, certo? Que aquilo não era transgressão do sábado. Por isso lemos lá, né? Não farás tua obra. Jesus cura, e isso vai ensinar pra gente todo esse problema que hoje existe. Não, tá vendo? Jesus trabalhou. Não. Vejam, o problema nunca foi no Novo Testamento a questão do sábado. Para o judeu o sábado não era problema nenhum. Não era problema o sábado. Eles sabiam que o sábado devia ser guardado. E eles sabiam porque eram judeus? Não. Sabiam porque Deus deu isso como uma lei. O problema é que eles faziam do sábado um peso para todo mundo. Eles criavam leis como coar o mosquito, né? Não, você tem que coar o mosquito, coar água, né? E Jesus disse, vocês coam o mosquito, engolem um camelo. Era esse o mesmo problema. Vocês querem dizer que guardam o sábado e vocês, né, na questão do sábado, coam o mosquito, ou dizem que ele não pode levar a cama no dia de sábado, mas estão procurando me matar no dia de sábado. Olha que absurdo. Vocês no dia de sábado estão fazendo planos para tirar a minha vida. E nós vamos ver isso aqui também. Olha só. Então, veja, levanta, toma a tua cama, que ele não precisava dizer isso, porque seria como que uma provocação a eles, mas tinha que ficar o testemunho de qual era o problema para nós, inclusive. Senão nós não teríamos isso como relação, né? Agora veja, levanta, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado, né? Veja que se você não tivesse essa lição aqui, dizer que esse dia era sábado ficaria sem sentido, ou não? Não ficaria sem sentido? Por que ele foi dizer que era sábado? Né? Para mostrar exatamente onde estava o problema, né? Então, quem? Os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Onde está escrito na Bíblia que não era lícito levar a cama? É verdade que a Bíblia, ou o leito, é verdade que a Bíblia dizia que não era para levar cargas no sábado. Claro! Por quê? O que era levar cargas no sábado? Eram os mercadores. Chegava em Jerusalém, o que eles faziam? Tinha o dia de sábado, por exemplo, eles iam lá, olha só o que eles faziam. Me desculpe, eu não lembro em que livro está registrado isso. Não sei se é Jeremias ou Ezequiel, perdão, tá? O que eles faziam, tá? Eles pegavam, tinha o dia de sábado, então os mercadores pegavam, eles não podiam entrar em Jerusalém no dia de sábado, então eles iam expondo toda a mercadoria deles no chão e as pessoas lá de dentro do muro já iam escolhendo o que iam comprar. Nada novo debaixo do sol, né? Muita gente que guarda o sábado faz, não, eu não compro agora, mas depois já deixa reservadinho aí que depois nós
né? Então, né? Claro que ali, daí é dado, o profeta vai e chama atenção para isso, e daí eles colocaram, inclusive, uma distância que eles não podiam mais nem chegar. Então, por exemplo, tinha uma distância para que isso não ocorresse mais. Eles tinham, se quisessem, por exemplo, eles tinham que ficar, por exemplo, tipo, 200, 300, 400, não me lembro quanto, longe dos muros de Jerusalém, para não fazer com que as pessoas no sábado, por quê? A questão não era compra ou não compra no sábado, a questão era o sábado ser santo de tal maneira que ele fosse dedicado para esse tipo de coisa, entende? Para que você realmente descansasse e dedicasse esse dia como um dia santo. Era essa a lição, né? Mas os judeus criaram um monte de coisa. Você não pode dar mais do que 1000 passos, uma série de lições enfadonhas, né? Que não levavam a lugar nenhum, né? Então, né? Eles dizem, é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma tua cama e anda. Veja, agora, claro, ele transfere para quem tem autoridade. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma tua cama e anda? Agora, eu quero chamar a atenção para vocês de uma outra coisa. Há quanto tempo esse homem era paralítico? 38 anos. Esses aqui, eram os líderes. Vejam só, 38 anos aquele homem paralítico, ele é curado. Qualquer homem de Deus vendo uma pessoa curada, imagine que nós estamos aqui, o Eduardo é um homem de Deus, certo? E nós temos um paralítico estudando aqui conosco. No dia de sábado, esse sujeito vem, entra um sujeito por ali e cura ele. O Eduardo vai dizer para ele, escuta, quem foi que te mandou levar o leito? Parem para pensar. A pergunta deveria ser, quem te curou? Nossa, que maravilha, você está curado. Satisfação. O que você vai lembrar de leito, de que está carregando cama? O homem estava pulando de alegria, quem sabe, né? A ideia era criticar em vez Claro. Você vê a maldade desses líderes, não reconhecer, né? Não reconhecer, porque eles sabiam, o homem estava ali no tanque de Betesda, eles sabiam quem era esse homem, né? E a pergunta é, quem te mandou levar o leito? Gente, olha onde estava a mente desses homens que eram os líderes de Israel. Não havia misericórdia, né? Não havia nada mais naqueles corações, né? E vejam só. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de que naquele lugar havia grande multidão. Então, claro, ele cura e Jesus não tinha isso de palmas para Jesus. Não, Jesus curava e saía. Não queria, louros, não queria essa aclamação popular. Ele curava com um objetivo, né? O que mais? Depois, Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já estás... O que mais agora? Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Veja, ele disse o mesmo para aquela mulher que ele curou um dia. Vá e não peques mais. As lições, por isso a gente diz, né? Você é curado, os teus pecados são perdoados, mas vá e não peques mais. Senhor, mas o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. As pessoas hoje imaginam que uma vez curadas, uma vez recebendo, né, a graça da salvação, não precisa mais guardar a lei. Jesus mostrou claramente, não, vá e não peques mais. E eu só posso evitar o pecado se eu sei o que é pecado, senão eu não sei como é que eu vou evitar, né? Eu não tenho como, né? Então, 15. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus... Sem problema, meu Deus. E aquele homem foi... Pode deixar, está acabando. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Tá? Então, veja. Esse homem recebe a cura, né? E o que acontece imediatamente? De graça recebeste? De graça dai. Veja que ele já foi o quê? Esse é o testemunho, né? Contrariamente àqueles leprosos, né? Que só um voltou, né? Ele não. Ele imediatamente foi testemunhar. Ele conhecia o evangelho? Não. Ele conhecia as coisas de Deus? Não. Ele fez, né? E apenas testemunhou aquilo que Jesus fez por ele, assim como os gadarenos.
Porque às vezes a gente pensa, não, eu não posso porque eu não sei, eu não isso, eu não... Não, apenas conte o que Jesus fez na tua vida. Apenas conte, entende? Eu não sei ensinar isso, mas uma coisa eu sei, Jesus me curou, né? Eu agora tenho conhecido a palavra. Pronto, não importa que você não sabe explanar, talvez como você gostaria. Dê tempo ao tempo. Devagarinho você começa a falar. Apenas fale o que você sabe, o que Jesus fez. E convenhamos, né? Todos nós aqui somos testemunhas reais do que Jesus tem feito na nossa vida, né? E tem. Eu posso falar, eu sei que cada um de vocês pode falar. Nós somos pessoas que foram tiradas de dentro da igreja. Nós somos tirados de dentro da igreja para poder conhecer uma verdade que, infelizmente, as igrejas não nos passavam. E se isso não é uma bênção, então o que é? Né? Conhecer a palavra de Deus é um tesouro inestimável, né? Então, até isso a gente pode, com certeza, testemunhar. Amém? Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.